temos aqui, né, esse problema que é calcular o limite de x vezes ln de x quando x tende a zero pela direita, inclusive para que seja bem definida aqui a função ln. E aí, quando x tende a zero, que eu vou ter zero, e o ln de x, vamos nos lembrar do gráfico da função ln, o eixo y é uma assíntota vertical, então vem assim, aqui no 1 é zero e continua, né? Então, quando x tende a zero pela direita, por valores próximos de zero mais maiores do que zero, o gráfico, né, quando a gente vai fazendo assim, os pontos correspondentes, eles vão indo para o y a menos infinito. Então a gente tem aqui zero, esse aqui está indo para menos infinito. Zero vezes menos infinito é uma indeterminação, e para que a gente possa aplicar a regra de L'Hopital, nós devemos transformar esta indeterminação em algo do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Temos duas possibilidades, né? Uma delas é deixar zero pela direita, é deixar o x no numerador e passar para o denominador o ln, só que ele tem que aparecer como 1 sobre ln. E a outra possibilidade é deixar o ln de x no numerador e passar para o denominador esse x, mas para passar ele passa como sendo o inverso. E aí, na primeira aqui, alternativa, nós temos algo do tipo x vai para zero. Aqui nós temos ln de zero, né, quando x tende a zero vai menos infinito, 1 sobre menos infinito vai para zero. Então aqui a indeterminação é do tipo zero sobre zero. Aqui a indeterminação é aqui ln de x, quando x tende a zero pela direita, vem para menos infinito. E 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é infinito, né? Mais infinito. Então nós temos aqui uma indeterminação do tipo menos infinito, né? Infinito sobre infinito. Qual delas, né, você vai chegar mais rapidamente à resposta? Não tem regra, né? Você tem que talvez analisar, por exemplo, nessa segunda, ao tentar aplicar a regra de L'Hopital, que nos diz que nós temos que derivar numerador e denominador, e calcular esse novo limite, essa aqui parece bem razoável, porque ao derivar a ln de x, vai aparecer 1 sobre x. E ao derivar 1 sobre x, vai aparecer menos 1 sobre x quadrado, ou seja, são coisas que só vão envolver o x, né? E aqui, então, nos parece que é uma direção melhor. Então, antes de sabermos, né, se isso realmente é igual, ou seja, se podemos aplicar a regra de L'Hopital, nós temos que calcular o limite. Quando x tende a zero pela direita, nós vamos derivar. A derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x, nós podemos pensar o 1 sobre x como sendo x a menos 1, e aí a derivada vai dar menos o 1 que multiplica x menos 1 menos 1, que é menos 2, ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado. Então aqui nós temos menos 1 sobre x ao quadrado, que nós podemos escrever da seguinte maneira. Aqui a gente tem divisão de frações, pega a primeira e multiplica o inverso da segunda, então vai ficar, né, 1 sobre x, que multiplica menos colocamos menos aqui já, x quadrado sobre 1, ou seja, nós nós temos o limite, quando x tende a zero pela direita, de menos x quadrado dividido por x é x. E, portanto, o limite de menos x, quando x tende a zero pela direita, é zero. Então, esse caminho nos produziu rapidamente a resposta. Esse limite é zero, portanto, o limite de x, ln de x, quando x tende a zero pela direita, é zero. E aqui, de fato, né, nós podemos, já que existe esse limite, dizer que é igual pela regra de L'Hopital, e temos aqui a resposta. Esse limite é igual a zero.